Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje o nosso entrevistado é David Olin, professor, teólogo e um analista de TV muito especial da nossa comunidade. David, satisfação que tu veio ao meu programa e partindo do último programa estava muito intenso a conversa. Vou partir direto para o assunto, David. Lendo o livro de Michel Foucault, há um tempo atrás, Vigiar e Punir, e o substrato do livro transforma numa situação. Não existe punição sem existir dor. E eu trouxe no programa passado a intensidade de 200 mil mortes no período de 2001 até 2008 no Brasil, de forma bruta. Foucault dá análise bem profunda em relação a situações graves como estas. O nosso sistema penitenciário, principalmente a medida de matar, se transformou numa banalidade. Seguindo bem o liberalismo de Foucault, tem que existir uma punição para isso. Alguns dizem que seria a pena de morte, que seria um refreio para a sociedade nacional, até porque no outro programa tu disse que o brasileiro é um povo violento. Prisão perpétua seria um contexto também que cercearia os criminosos, mas a nossa sociedade também é refratária. Que tipo de penalização, que tipo de estrutura tu vai combater a essas pessoas que cometem essas barbaridades? Há quem sustente que a pena de morte seria o caminho e o princípio de alerta para uma sociedade que vê amargurada com um sistema muitas vezes ineficaz da polícia, daquele que acusa, daquele que julga. Eu vou fazer uma pergunta bem pontual e baseado muito em Foucault. Muito Foucault. De que adianta tudo isso se aqueles que cometem crime não sentem nada? Sabes que primeiro, é óbvio que todos nós falamos a partir de algum lugar. E é óbvio que eu falo a partir daquilo que eu trago como meu conhecimento, o lugar onde eu fui forjado, tanto cultural, educacional, como também um ambiente de fé. Eu trago uma crença comigo e eu não posso abrir mão de alguns princípios que para mim são violáveis. Eu, particularmente, sou contrário à pena de morte. Primeiro, eu gostaria de saber quem iam seus carrascos. Segundo, eu não acredito na pena de morte com um país tão, mas tão corrupto, um país tão incapaz, tão inábil para lidar com o próprio crime. Nossas perícias, nossa tecnologia, nosso poder de polícia, nós estamos longe de termos uma sociedade capaz de punir, seja o tipo de punição que nós queremos dar. É óbvio que o Brasil ele enfrenta sérios problemas para lidar com todo tipo de corrupção, todo tipo de crime, todo tipo de violação dos direitos. Eu não acredito na pena de morte porque eu prego a inviolabilidade da vida humana. Eu acredito que a vida é dádiva e que, sendo dádiva, a rigor ninguém a merece. E numa dádiva, a dádiva estão implicadas duas coisas essenciais: a sua inviolabilidade e sua permanência. Eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. E me surpreende gente que se diz, por exemplo, de linha cristã, a favor da pena de morte. Bom, ou tu assume um cristianismo, um princípio, ou tu não assumes. Para esses aí, que são cristãos, que se dizem cristãos, eu acho bom lembrar o que Cristo disse. Ninguém pode absolutamente ir contra a vida. Nós temos o dever como Estado de cercear a liberdade daqueles que maculam a vida, né? Nós temos o direito e o dever de punir, e nós temos o direito e o dever de oportunizar que este ser humano continue vivendo com os princípios de dignidade. Não de equidade na sua liberdade, porque cerceada está. Mas nós precisamos educá-los, nós precisamos possibilitar que eles continuem vivendo com dignidade. Nós não vamos colocar alguém numa gaiola, retirar a alimentação e deixá-lo morrer. Não, nós temos princípios de justiça e que imperam a partir do valor que nós damos à vida. Como muita gente não dá valor nenhum à vida, como muita gente fica apenas preocupado consigo mesmo, é óbvio que gostariam de metralhar todo mundo, como muitas vezes se fez por aí. Agora,
dizendo isso, eu não estou dizendo e não sou favorável à impunidade. Longe disso. Certo. Eu sou favorável a que nós tenhamos resoluções dos conflitos. Eu sou favorável para que nós possamos, de fato, permitir que seres humanos que macularam a vida, que violaram, sejam punidos e vejam que há uma sociedade que vai contra qualquer tipo de violência. Eu acho que não se paga o mal com o mal, né? Não se imputa a morte ao outro porque este outro imputou a alguém. Eu não acho que vivamos um tempo de vingança. Não é este o novo homem que eu acredito. Mas eu acho que é um homem que pune e que mostra para o outro e que garante uma outra questão, uma outra legitimidade, que é a oportunidade para que muitos cresçam podendo escolher. Porque muito se fala no Brasil, o que a gente vai fazer com o pessoal que está preso? O que a gente vai fazer com os bandidos que estão por aí? Mas por que a gente não pergunta? E o que nós faremos para que novos bandidos estejam andando por aí? Mas o que nós faremos para que as cadeias no futuro não estejam lotadas? Merria, como sociedade, o que a gente vai fazer para ajudar muitos a escolher o caminho da paz? Concordo contigo. Acho que a tua visão, a minha pergunta foi dura, mas necessária. Por quê, David? Veja bem, nós temos hoje 200 mil pessoas mortas brutalmente. Veja bem, eu, na condição de ser pensante, me faz ver o seguinte: opa, algo tem que ser feito. E me toma o exemplo da China, me toma o exemplo do Irã, toma o exemplo do próprio Iraque, nos países muçulmanos, toma o exemplo dos Estados Unidos. Me parece que, digamos assim, a índole cristã, o nosso pensamento, frente a certas situações bestiais que foram criadas pelos homens, eu digo os homens maus, me parece que não tem efeito. Aí a razão da minha pergunta e uma afirmativa: se num país que morrem 200 mil pessoas, que não é nem numa guerra, que é num descalabro social, uma banalidade à toa, que resposta eu tenho que dar? Não é pena de morte, eu também sou contra a pena de morte, mas algo tem que ser feito. Tu, como pensador, teólogo, eu preciso hoje que tu me diga, para o telespectador, o que eu vou fazer de resposta a isso? Eu acho que a única possibilidade, Merria, é cultivarmos e educarmos para a paz. Porque os bandidos que estão aí, dificilmente nós mudaremos. Mas dificilmente. Eu vou fazer aquela... Nós podemos ter políticas sociais de combate à violência, isso tudo, mas nós precisamos ter uma cultura de paz. Nós não temos uma cultura de paz. Tu tocaste, por exemplo, países símbolos da democracia, mas pega os Estados Unidos. Uma sociedade altamente belicista. Claro. Nos Estados Unidos, você tem mais de 70% do PIB fruto da economia militar. Os Estados Unidos necessita da guerra e alimenta guerras em vários lugares do mundo. Eu fico imaginando, por exemplo, Merria, se trabalha, eu falei no outro programa da desigualdade social. Poxa vida, como é que a gente vai enfrentar os problemas do mundo, da pauperização de milhões de seres humanos? A gente fala aí em direitos humanos. Tem muitos seres humanos, irmãos nossos, que a gente não está falando de direito humano coisa nenhuma. A gente está falando de direito animal, que é o direito dele comer e se abrigar. Isso um animal tem direito. Nem isso, muitos têm. Eu vejo que esta militarização do mundo leva a um caos social terrível e que nós precisamos nos resguardar desse caos. E a gente precisa ter uma cultura da paz. E a cultura da paz precisa ser plantada em casa, precisa no trabalho, precisa nas relações, eu vejo nas relações mais diversas, seja até no tribunal, como tu estás lá, está muito bem sempre. Em todos os lugares a gente precisa ter uma cultura da paz, em meio ao embate ou conflito. Por exemplo, eu falei desta pobreza generalizada no mundo. Tu sabias que para cada $2.000 gasto em armamento, é gasto proporcionalmente $1 para a erradicação da pobreza? É por isso que muitos padecem. E como é que nós vamos fazer? Nós podemos ter um melhor aparato militar, a gente pode ter os melhores helicópteros, as melhores câmeras, a gente pode ter o melhor do vigiar e punir. Nós não vamos dar conta
desta violência que está na sociedade, porque nós temos uma cultura da guerra, nós temos uma cultura bélica. Ninguém precisa pegar uma arma e atirar no outro, mas tu vê um belicismo quando o ser humano chega ali e não consegue lidar com a diferença do outro. Poxa, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas ficam falando mal um tempo uma das outras, ficam gastando suas energias, ficam tentando boicotar, ficam tentando tirar este ou aquele espaço. Isso tudo é uma cultura da violência. Eu acredito que nós só podemos transformar, nós só podemos mudar esse panorama com uma cultura da paz. E eu acho que para haver paz, Merria, é necessário se instalar o conflito. Alguém pode dizer assim, o David ficou louco agora. Para que tu tenhas paz na sociedade, para que tu tenha paz em casa, para que tu tenha paz nas tuas relações de trabalho, tu precisa ter o conflito. Quero lembrar que conflito não é guerra. Assim como força não é violência, assim como ódio não é ira. Quando eu digo para ti ser forte, eu estou dizendo para te suportar, para te resistir, porque vai passar, porque faz parte da vida humana. Quando eu digo para te tirar e não odiar, eu estou falando que tu tem que ter uma indignação profunda. A ira é uma profunda indignação que tu tens. Eu posso te dizer, Merria, tu é meu amigo, eu te amo, mas eu estou profundamente irado com as tuas atitudes. Está faltando essa indignação. Está faltando muitas pessoas se irarem, mas obviamente a gente vê muita gente odiando, muita gente não suportando o outro, querendo literalmente a aniquilação do outro. O ódio é um aprofundamento daquilo que tu tem de pior contra alguém. E aí tu vê, né, que tem gente que diz, David, eu não consigo, eu odeio, eu não consigo perdoar. Mas por que não perdoa? Porque eu não esqueço o que o outro me fez. Bom, como se perdão fosse imputar a si mesmo amnésia. Perdão não é ter esquecimento, não é um dia tu me deu um tapa no rosto, eu chego lá, vou falar contigo e tu diz, David, tu lembra aquele dia que eu te dei um tapa no rosto, tu me perdoou? Não lembro, tu nunca me deu um tapa no rosto. Perdão não é ter amnésia, perdão é muitas vezes vir aquilo aqui, tu ter uma pedra na mão, mas tu não tocar, tu renunciar a isso. Tu saber, o Merria me fez isso, ou o David me fez isso, mas eu perdoei e eu já não uso mais isso para nada. Isso ficou. Esta possibilidade de paz, ela está ligada a todas essas questões que fazem com que a nossa sociedade possa ser diferente. Eu acho que o resto é tudo verbosidade vazia, Merria, é tudo discurso, é tudo que o Estado vai fazer, o que vai deixar de fazer. Enquanto nós não pregarmos uma cultura da paz, enquanto eu não acreditar que a paz é uma portadora real de uma transformação na sociedade, a gente vai ter cada vez mais presídios velhos, lotados, cada vez mais aquelas políticas, cada vez mais corrupções. É isso que nós teremos, cada vez mais violência doméstica, cada vez mais bullying. É isso que nós teremos. David, nessa mesma linha, eu tive aula faz umas 3 semanas atrás com um grande escritor aí, americano, e ele mais ou menos definiu que a sociedade como um todo se divide em 2 homens. E me causou muita reflexão. Ou tu é uma ovelha, ou tu é um lobo. Infelizmente, o mundo está nesses 2 paradigmas. E ele disse na mesma intensidade que geralmente quem manda no mundo são as ovelhas disfarçadas. Daí eu fiquei numa grande indagação, né? Principalmente naquele primeiro programa que tu disse, assim, o brasileiro é um povo violento. Né? De que forma eu posso, e eu digo aí para o telespectador, como nós, frente a essa colocação que tu falou de uma visão cristã que todo mundo tem e que ninguém quer morte, ninguém quer, mas como nós, ovelhas, e eu digo ovelhas porque nós não somos homens violentos, podemos lidar com lobos cercando tudo isso aí. E eu dou essa retórica bem figurativa, porque é assim que eu me sinto muitas vezes. Eu vou dizer mais, aqui em Lajeado hoje, né? Tu não sai hoje de noite como tu saía 10 anos atrás. Não. Hoje nós temos lá embaixo, na antiga Trivailer, né, que seria a parte do rio, no completo abandono total, é uma escuridão, é das trevas que saem as coisas ruins, então ali está o começo. Como nós vivemos agir assim, dentro até do primo de